Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Renata, eu sou nutricionista. Hoje eu trabalho com mais frequência com a linha Low Carb, mas atendo outras linhas também. E hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema que aparece de um jeito muito especial no nosso atendimento de consultório, que é Low Carb e saúde digestiva. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse tema, fica com a gente. Pessoal, a saúde digestiva, lógico, muitas pessoas vêm encaminhadas de gastroenterologista ou mesmo com queixas gástricas, mas o que acaba acontecendo muito no nosso atendimento é que as pessoas elas comparecem com aquelas queixas padrão de emagrecimento, controle glicêmico, do diabetes, doenças metabólicas, esteatose hepática, e no retorno elas acabam lembrando que elas não têm mais sintomas digestivos. Então, acho que é legal a gente dar uma lembrada primeiro do panorama, assim, até histórico que nós, né, a nossa geração, começou a se inserir. Então, por exemplo, nós já fazemos parte de uma geração onde o remédio para a questão digestiva ele já estava muito presente. Então, são remédios de prateleira de farmácia, né, aquele omeprazol, aquele sal de frutas, né, aquele produtinho para depois que você beber um pouquinho mais ou comer um pouquinho mais. Tem muita propaganda até engraçada na televisão, né? Onde parece que aquela coxinha tá te engolindo, aí você toma aquele remedinho milagroso e tudo fica muito perfeito. Então a gente cresceu muito com esse paradigma, né? De que comeu demais, bebeu demais, não tem problema que você toma aquele remedinho que resolve. Mas na verdade, pessoal, esse tipo de hábito faz com que o nosso intestino ele sofra muita alteração, né? Então a gente sempre vale lembrar que a nossa microbiota intestinal ela é formada por 100 trilhões de bactérias, né? Então, tem bactérias benéficas, tem bactérias que não são benéficas, tem bactérias neutras, tem bactérias também que podem causar doenças, que é no caso de algum tipo de contaminação por alimentos ou por alguma outra coisa. E essa microbiota, ela sofre muito a influência dos nossos hábitos, né? Dos nossos hábitos alimentares. Então, assim, na dieta low carb, nós temos a exclusão natural de 3 componentes aí que podem estar atrapalhando a sua saúde digestiva e que você nem sabe, tá? Então, na low carb tradicional, a gente acaba excluindo o leite, tá? Então, assim, o leite ele não faz parte da estratégia low carb justamente porque ele tem o carboidrato, a lactose, mas basicamente porque o leite ele é produtor de insulina, ele é insulinogênico, tá? Então ele já cai fora. Outra coisa que não faz parte da estratégia low carb são as leguminosas. Então feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, feijão branco. Outra coisa também que não faz parte é o glúten, tá? Então o glúten, como a gente não tem nenhum tipo de farinha de trigo, aveia, cevada e centeio na dieta low carb, o glúten, que é uma proteína inflamatória, a gente até pode comentar um pouquinho mais em outro vídeo, ele acaba sendo excluído. E logicamente que é uma dieta que tem assim como premissa principal a comida de verdade, né? Então, por exemplo, uma pessoa que de repente consumiria, sei lá, temperos industrializados, aqueles caldos prontos, macarrão instantâneo, nuggets, né, sucos com um monte de corante e tal, ela também acaba tendo, né, a exclusão desses alimentos pela estratégia. E aí o que acontece? Mágica, né? A pessoa volta no retorno e aí ela tinha azia, ela não tem mais, ela tinha desconforto intestinal, gases, ela não tem mais. O intestino dela, a gente tem um cuidado especial com o trânsito intestinal também, então muitas vezes isso tem uma melhora. Então assim, pessoal, muitas vezes a gente acha, né, que a nossa doença gastrointestinal ela é causada por diversos fatores externos, mas na verdade, gente, é a alimentação, né? Então, antes de você montar aí um estoque de emergência, de todo quanto é tipo de remédio antiácido ou outro tipo de coisa, pensa se não valeria um pouco a pena você mudar a sua alimentação, tá? Então, eu vou dar algumas diquinhas pra gente começar
a pensar um pouquinho a respeito disso. Então, a primeira coisa, você tem gases, você tem distensão abdominal, a sua barriga fica parecendo um tambor, o que você precisa prestar atenção? Primeira coisa, se você consome leite, tá, pessoal? Então, por exemplo, no Brasil, nós temos uma alta taxa de intolerância à lactose. Então, muitas vezes a pessoa ela não consegue fazer essa relação porque ela toma leite todo dia desde sempre, tá? Então, faça um teste, retire o leite da sua alimentação. Às vezes, o zero lactose não vai ter resultado, porque esse leite você tem a enzima lactase já presente para separar as moléculas de glicose e galactose. Então, assim, o leite zero lactose ele pode funcionar para uma pessoa que tem uma intolerância mais leve. E também, gente, uma coisa muito importante, leite zero lactose não é low carb, tá? Por que que não é low carb? Porque você continua tendo carboidrato, só que em vez de ter uma molécula grudadinha, né, duas moléculas grudadas, você tem as moléculas separadas, o carboidrato continua lá. Então, se você tem gases de extensão, primeira coisa, tirar o leite, tá? A questão, eu não faço dietas low carb, tá? Eu não quero fazer isso. Vamos tentar tirar os feijões, pessoal, tá? Ou de repente você gosta muito de feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Uma dica intermediária à exclusão desse grupo seria, por exemplo, você deixar de molho esses feijões, essas leguminosas, numa bacia com água, pelo menos 24 horas, tá? Então você troca a água toda vez que você lembrar, passou, troca a água, tá? Porque isso elimina algumas substâncias que causam gases. Então, para uma pessoa que não quer fazer low carb e que gosta dos feijões na sua dieta e tem gases com esses feijões, é muito importante que realmente você tente pelo menos fazer esse processo de trocar água, tá? E a questão também do glúten. Então, por exemplo, não quero fazer low carb, mas eu vejo que o meu intestino não tá legal, não tá funcionando. Tenta pelo menos retirar esses cereais que tem glúten. Então, trigo, aveia, cevada e centeio. Então, massas de farinha de trigo em geral, coxinha, macarrão normal, enfim, todas essas coisas com farinha de trigo. E a cerveja, pessoal, teria que dar um tempinho, tá? E focar em comida de verdade. Então, assim, existem também outros recursos que a gente usa, né? Prescrição de probióticos, que é bem legal. A questão do magnésio também a gente utiliza. E só uma última dica para vocês é assim: comecei a low carb, comecei a ter desconforto intestinal que eu não tinha. É muito importante você procurar um profissional que faça uma leitura desses alimentos que você está consumindo, porque você pode ter aumentado a frequência de grupos de food maps, que a gente fala, que são aqueles oligosacarídeos fermentáveis, aquelas fibras. Então, por exemplo, de repente você começou a consumir xilitol e eritritol. São dois adoçantes que eles geram distensão abdominal e gases em um grupo de pessoas. Ou, de repente, você começou a comer arroz de couve-flor todo dia. Couve-flor é um vegetal fermentativo. Então, gente, quando eu falo para vocês procurarem um profissional que tem habilitação em low carb, que tem uma experiência em atendimento nutricional, né, o atendimento clínico com mais atualização, o que eu tô querendo dizer é isso, que esse profissional ele vai estar olhando para você, para as suas necessidades, tá? Então, assim, muita gente desiste da low carb porque, eu passei a ter gases, tá? Mas vamos ver o que tá acontecendo. De repente, você tá comendo xilitol e tá comendo couve-flor e brócolis em excesso, tá? Então, assim, pessoal, procure um profissional, tente participar, né, das nossas lives, né, no Instagram. Toda semana nós temos a nossa live na quarta-feira às 8 horas da noite com a doutora Cristina Fará. Então você entra no Renata Jutsi Nutri e doutora Cristina Fará. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, pode se inscrever no nosso canal, né, dar o seu like aí e também ative as notificações do sininho para receber as nossas novas atualizações. Obrigada por hoje, pessoal. Um abração e até o próximo vídeo.